programa a seguir é livre para todos os públicos. TV Câmara apresenta Jornal da Câmara. Olá, boa noite. Eu sou Rebeca Paroli Macou e a partir de agora você acompanha as notícias do Legislativo Municipal. Integrantes do Parlamento Regional do Aglomerado Urbano de Piracicaba se reuniram em extraordinária para debater sobre novos pedágios na região. 2 novos pontos de pedágio começaram a funcionar na região de Piracicaba no último dia 28. Um deles está instalado na rodovia Geraldo de Barros, entre Piracicaba e São Pedro, e o outro na Hermínio Petrim, entre Piracicaba e Charqueada. As cobranças motivaram o presidente da Câmara Municipal e do Parlamento Regional do Aglomerado Urbano de Piracicaba, Gilmar Rota, a convocar uma reunião extraordinária do Parlamento, que foi realizada na última terça. Rota elencou 4 pontos que precisam ser esclarecidos pela concessionária Eixo São Paulo, responsável pela instalação e administração dos pedágios. Essa foi uma reunião extraordinária que nós convocamos, a mesa diretora aqui do Parlamento Regional convocou os vereadores dos 23 municípios para discutir o funcionamento das praças de pedágio, Piracicaba São Pedro e Piracicaba Charqueada, que já começaram a funcionar. O doutor Felipe, o advogado da presidência da Câmara de Piracicaba, analisou todo o contrato de concessão, fez um estudo muito preciso, né, e levantou alguns pontos que ainda estão em dúvidas, estão gerando dúvidas, né? E abrimos a palavra para os vereadores que colocaram as ideias que poderíamos estar fazendo, né, para poder trabalhar essa questão de pedágio. E saiu 4 pontos, né? O primeiro, nós vamos estar fazendo uma moção de apelo ao governador do estado para que ele veja e reduza esse valor cobrado nas praças de pedágio, porque está onerando os trabalhadores que moram em São Pedro e trabalham em Piracicaba ou vice-versa, e os que trabalham em Charqueada e moram em Piracicaba também vice-versa. Vamos fazer um requerimento jurídico, o doutor Felipe vai estar montando um requerimento jurídico em cima do contrato da concessão assinada com a empresa Eixo, né? Onde que nós vamos tirar todas as dúvidas, se foram feitas a audiência pública, quando foi feito, as atas da audiência pública, né? Uma coisa mais jurídica, né? Vamos fazer um convite para que o presidente da Artesp venha até uma reunião do Parlamento Regional para estarmos discutindo com ele, para tentar iniciar uma negociação com eles. E por último, nós vamos estar fazendo também, pedindo uma reunião com os secretários de Estado do Transporte e os secretários de Logística dos municípios, né? Onde que a mesa diretora do Parlamento Regional irá lá até São Paulo conversar com eles para a gente levar essa demanda para eles e ver o que nós conseguimos trazer de melhorias para diminuir essa despesa, essa que está acontecendo para com os moradores da região de Piracicaba. O presidente da Câmara de Limeira e primeiro vice-presidente do Parlamento Regional, Sidney Pascotto, afirmou que essas questões precisam ser esclarecidas e que teme por pedágios também na região de Limeira. Hoje essa região, amanhã a região de Limeira, que também vai se contemplando com pedágios, né? Me parece que as atitudes ou as intenções não é discutida entre as cidades. Então nós temos toda essa dificuldade de saber o que está acontecendo. E bastante importante nós podermos ter os representantes aqui das cidades e ir até o nosso governador, os secretários, para que possamos resolver, ou pelo menos amenizar, né, a situação de cada munícipe e poder trazer a eles como que foi constituído ou concluído esses pedágios, já que nós não sabemos. Não é? Então é uma dificuldade bastante grande, mas quero parabenizar o nosso presidente, o Gilmar, por todo o trabalho que tem feito e trazer essa situação, esse problema, que nós possamos sim fazer o que nós devemos fazer, representar a nossa população. Walter Leandro Ferreira, vereador de Águas de São Pedro, comentou sobre os transtornos que o pedágio já está causando para a estância turística. Primeiro é o fechamento total, né? Nós não temos um acesso ao morador, né? As pessoas que trabalham em Piracicaba, ele tem que passar por esse pedágio, então o custo foi elevado. Segundo, nós somos uma estância turística, né? Nós temos aí um parque aquático entre a nossa cidade e São Pedro. E isso onerou muito o turista,
a ir às cidades. E os servidores, né, muitos servidores que passam tanto da prefeitura como do setor privado, onerou demais, né? Os empresários estão questionando muito esse custo a mais, não só da taxa da pessoa, mas também isso também influenciou na compra das mercadorias, né? Com a taxação, o combustível alto, e a gente tem aí mais uma ação do governo, né, de onerar mais a população. Então isso veio prejudicar muito mais a população de Águas. Logo após o intervalo, voltamos com mais informações do Legislativo Municipal. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Vamos lá, falta pouco. Falta pouco para fazermos isto e Piracicaba voltar a sorrir. Nós já vacinamos mais de 1/3 da população acima de 18 anos em Piracicaba contra o Covid. E com o incremento das vacinações, com certeza Piracicaba voltará a levar uma vida quase normal e voltará a sorrir. Com a taxa da população vacinada, nós diminuiremos as internações em UTI e diminuiremos as internações nas enfermarias. Falta pouco. Continuem evitando aglomerações, continuem tomando as vacinas, que é importante a primeira e a segunda dose. Em logo voltaremos à vida normal. Falta pouco. A bicicleta é um veículo de propulsão humana e tem o direito de andar nas ruas. Ela é saudável, econômica, silenciosa, não polui o meio ambiente, não precisa de combustível, não causa engarrafamentos, mais rápida para curtas distâncias, pode ser estacionada próxima ao local de destino, promove as interações sociais. A rua é de todos. Ontem a Câmara completou 199 anos de atividades e Marcelo Bandeira fez uma reportagem especial sobre a primeira ata de fundação da Câmara. Confira. A Câmara Municipal de Piracicaba completou 199 anos de fundação nesta quarta-feira, 11 de agosto. No setor de gestão de documentação do Legislativo, consta este livro de atas de 1822, que contém o registro da primeira reunião ordinária e a composição dos primeiros servidores públicos municipais, que iriam trabalhar na recém-criada Vila da Constituição, ou Vila Nova da Constituição. Piracicaba, conforme explica a arquivista Giovana Calabria, era considerada até então freguesia e dependia administrativamente das vilas paulistas Itu e Porto Feliz. A primeira sessão, aconteceu no dia 11 de agosto de 1822, ou seja, um dia depois de Piracicaba ter se tornado a Vila Nova da Constituição. É bom falar também que a gente não tem registro de como foi essa eleição, como escolheram essas pessoas para serem os primeiros vereadores, o primeiro procurador, nem o primeiro juiz-presidente. Acredita-se que aconteceu no dia anterior, no dia 10 de agosto, fizeram uma eleição e decidiram por essas pessoas, uma eleição indireta, logicamente. E essas pessoas se reuniram na casa do juiz-presidente e a primeira atitude que eles tomaram, a primeira resolução da Câmara foi decidir quem seriam os primeiros funcionários públicos, por assim dizer, do município. Ou seja, o primeiro porteiro, o primeiro carcereiro, o primeiro tesoureiro da dízima, tesoureiro do selo e o alcaide. Então, essa primeira resolução da Câmara foi decidir quem seriam os funcionários da vila. Naquela época, não havia a separação dos poderes constituídos da República. No caso da Vila Nova da Constituição, que viria a se tornar a Piracicaba que conhecemos, o juiz-presidente João José da Silva era o responsável por todas as deliberações na recém-criada vila. A Câmara acabava absorvendo todos os poderes, executivo, legislativo, até o judiciário. E a gente também não tem registro, pelo menos documentos oficiais aqui da casa, um quadro de funcionários com a obrigação de cada um. Por exemplo, o alcaide. O alcaide, tudo indica que ele servia como um capitão-mor.
era responsável pela defesa militar da vila. Mas existem outros lugares que o alcaide é equivalente a um prefeito. Então é difícil saber se ele era do executivo, se era da defesa militar. A gente sabe os cargos, mas é difícil nomear certinho o que cada um fazia. Para a arquivista, nesses 199 anos da criação da Câmara Municipal de Piracicaba, um dos avanços, dentre muitos que ocorreram, foi possibilitar uma ampla participação da população para disputar uma cadeira legislativa por meio do pleito eleitoral. Primeiro, para começar pela eleição, né? Aqui a gente vê uma eleição voltada. Primeiro que essa a gente não tem nem registro, então não dá para saber como ela foi. Mas com os anos, são eleições que só alguns podiam participar, o voto era muito direcionada a uma classe específica e hoje a gente tem uma eleição aberta para a população toda e transparente. Logo após o intervalo, eu volto com mais notícias da Câmara Municipal. No Marquetoca. Rapaz, você acredita que ainda existe muita gente atrasada para modo de tomar a segunda dose da vacina contra o Covid-19 em Piracicaba? Importante lembrar que sem a segunda dose, você, sua família e seus amigos continuam indefesos contra o coronavírus. Faça agendamento da segunda dose pelo Vacina Pira. Cai que duro! Cai que duro! Cai que duro! Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco para fazermos isto e Piracicaba voltar a sorrir. Nós já vacinamos mais de um terço da população acima de 18 anos em Piracicaba contra o Covid. E com o incremento das vacinações, com certeza Piracicaba voltará a levar uma vida quase normal e voltará a sorrir. Com a taxa da população vacinada, nós diminuiremos as internações em UTI e diminuiremos as internações nas enfermarias. Falta pouco. Continuem evitando aglomerações, continuem tomando as vacinas, que é importante a primeira e a segunda dose. Em logo voltaremos à vida normal. Falta pouco. Fábio Alvarez traz os destaques da reunião ordinária de logo mais. Excelente noite para você ligado aqui na TV Câmara. Vamos aos destaques da pauta da ordem do dia da 22ª reunião ordinária de 2021. Ao todo, 13 proposituras estão pautadas para hoje, sendo um projeto de decreto legislativo com substitutivo e 2 emendas, 7 requerimentos, um projeto de emenda à lei orgânica e um projeto de lei. Nós começamos os destaques pelo PDL número 1, de autoria da vereadora Silvia Morales, do mandato coletivo A Cidade é Sua, e do vereador Tiago Ribeiro, que possui um substitutivo e 2 emendas da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A propositura busca instituir aqui na Câmara o Fórum Permanente de Educação, composto por parlamentares, representantes do Poder Executivo, de conselhos e de entidades dedicadas à educação e que tem como objetivo fomentar e promover debates e diálogos sobre o tema. Também deverá ser apreciado na noite de hoje um requerimento da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que convoca para o dia 14 de setembro, a partir das 19 horas, uma audiência pública para discutir o projeto de lei complementar 19 de 2020, de autoria do Executivo e que trata do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social de Piracicaba. Outra propositura que deverá ser analisada hoje é o projeto de lei número 48 de 2021, de autoria do vereador André Bandeira e que busca instituir no calendário oficial de eventos do município o Dia de Prevenção, Orientação e Tratamento da Obesidade, a ser comemorado anualmente no dia 4 de março. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser ficar por dentro destas e de outras proposituras que tramitam aqui na casa, acesse o nosso site, que é o câmarapiracicaba.sp.gov.br. Anualmente, a ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realiza audiências em diversas cidades do interior, com a finalidade de aprimorar a proposta de lei orçamentária para o ano seguinte.
Em Piracicaba, será realizada amanhã, sexta, no Salão Nobre Eli de Campos Melges, às 10 horas. Devido à pandemia do novo coronavírus, somente os vereadores e deputados estarão no Salão Nobre e a audiência será transmitida ao vivo pela TV Câmara, canais 11.3 da TV Digital Aberta, 4 da Claro Net e 9 da Vivo Fibra. Quem quiser apresentar sugestões e ideias poderão fazer por meio do site câmarapiracicaba.sp.gov.br, Facebook da Câmara e YouTube da TV Câmara. Confira agora os destaques do Câmara Convida de amanhã. Olá, Rebeca, estamos de volta nos estúdios aqui do programa Câmara Convida. Lembrando que amanhã vai ao ar por volta das 2 da tarde mais uma edição. Eu vou conversar no primeiro bloco com a Cláudia Regonha. Ela é psicóloga, trabalha no Instituto Formar e vai falar sobre a realização da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social. No segundo bloco é a prata da casa, Giovana Calabria. Ela é chefe do setor de documentação e arquivo aqui da Câmara Municipal de Piracicaba. Vai falar sobre os 199 anos da Câmara Municipal, comemorados aí no último dia 11 de agosto, ontem, portanto, quarta-feira. Vai falar ainda sobre o livro de atas, a primeira reunião ordinária realizada pelos vereadores da época, isto em 11 de agosto de 1822, lá atrás. E no terceiro bloco, eu fecho o programa com o vereador André Bandeira, que faz uma análise, um panorama do seu mandato. Lembrando que o programa tem início por volta das 2 horas da tarde, porque antes tem uma audiência pública promovida pela Alesp, Assembleia Legislativa Paulista, e depois tem o programa Câmara Convida. Convido vocês, portanto, para nos acompanhar amanhã a partir das 14 horas. Até lá. Termina aqui esta edição do Jornal da Câmara. Fique agora com a nossa programação ao vivo, com a reunião ordinária desta quinta. Na próxima segunda eu volto com mais notícias do Legislativo Municipal. Até lá! Iniciamos mais uma série de vídeos explicativos sobre a Câmara de Vereadores de Piracicaba, como parte do programa Parlamento Aberto. Agora falaremos sobre as diversas proposituras que podem ser apresentadas pelos vereadores e como é a tramitação delas. Nossa, mas espera, quanta palavra difícil, né? Propositura, tramitação. Então, antes de continuarmos, vamos explicar os significados delas. Propositura é ato ou efeito de propor, ou aquilo que se propõe, ou seja, uma proposição. Para apresentar alguma proposta, os vereadores contam com diversas formas. São elas: indicações, moções, projetos de decreto legislativo, projetos de emenda à lei orgânica, projetos de lei complementar, projetos de resolução e requerimentos. Cada uma tem, portanto, um caminho a seguir, ou seja, uma tramitação, uma maneira de seguir os trâmites. Vou ser ainda mais didático, hein? Cada uma tem um curso regular para se cumprir. Então, tudo o que a população solicita aos vereadores, assim como os atos administrativos da mesa diretora, tem uma forma para apresentar e um caminho a seguir. Nos próximos vídeos, falaremos dos detalhes de cada uma das proposituras. Câmara, a casa do Parlamento Aberto.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Excelente noite para você, ligado aqui na TV Câmara. Hoje é quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021 e começa agora o programa Primeiro Tempo, que hoje recebe o segundo secretário da atual mesa diretora aqui da casa, o vereador Pedro Motoitiero Kawai, do PSDB. Vereador, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos os telespectadores da nossa querida TV Câmara. Um prazer muito grande, depois de um longo tempo, durante uma pandemia, poder estar ao vivo aqui no Primeiro Tempo, um programa tão importante para a gente falar um pouquinho dos nossos trabalhos, do dia a dia aqui da casa. Vereador, o primeiro questionamento que eu gostaria de fazer ao senhor é em relação ao hospital veterinário, né? Recentemente, o senhor discutiu aqui na tribuna um requerimento de autoria do vereador Laércio Trevisan, que questiona ao executivo em relação ao rompimento do convênio entre a prefeitura e o governo do estado para a construção do hospital veterinário aqui na cidade. Como que está? O senhor está acompanhando essa questão de perto? Como que está essa resposta do executivo? Olha, infelizmente, na verdade a resposta do requerimento ainda não chegou, né? O tempo regimental ainda não foi, não excedeu, ele está dentro do prazo da resposta que o prefeito tem que dar, mas infelizmente o hospital veterinário já é uma realidade, a perda dele. Nós não teremos mais o hospital veterinário na cidade por uma opção do prefeito. Acho que e o prefeito, foi que eu sempre digo, o prefeito ele tem autonomia para assumir os compromissos ou aceitar os convênios que bem vier. Afinal de contas, ele foi eleito para fazer a gestão do município. Ele alegou, infelizmente, a falta de recursos, né, que não pode investir o hospital veterinário na cidade por conta de vários fatores, principalmente a questão da inviabilidade econômica. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos cobrando do prefeito que isso seja revertido. Afinal de contas, esse hospital, que para o público que nos ouve, que nos assiste, esse projeto na verdade, é uma parceria entre o município e o governo estadual, onde o governo municipal daria o terreno, que foi inclusive aprovado por essa casa. O terreno foi uma escolha, foram apresentadas 3 propostas de terreno. O governo do estado escolheu uma, que é onde está lá hoje, né, que seria instalado hoje na região do Terra Rica, por conta de vários fatores, entre eles a proximidade da Unimep e da Faculdade Anhembi Morumbi. A Unimep não sei se já começou, mas provavelmente terá o curso veterinário. A Anhembi Morumbi também já está pleiteando o curso veterinário. E o estado iria construir, equipar o hospital veterinário e a prefeitura faria a sua gestão e a sua manutenção. Infelizmente, o prefeito decidiu não mais ter o hospital veterinário na cidade. E por que eu falo infelizmente? O hospital veterinário viria para atender uma demanda gigantesca da nossa cidade, que é o atendimento gratuito aos pets. Nós temos muitas protetoras independentes, nós temos pessoas que não têm condições de fazer um cuidado adequado, principalmente na questão de saúde dos pets, e isso seria gratuito. Vamos aguardar. Ele falou que terá uma compensação, que terá um outro tipo de atendimento, uma outra contratação para atender essa demanda que ele deixou de receber no nosso estado. Estava tudo certo, estava tudo combinado, tudo acordado e reservado. Piracicaba, o estado de São Paulo, o governo do estado de São Paulo, o governador João Dória, vai construir 10 hospitais como esse em todo o estado de São Paulo. E Piracicaba seria uma delas. E por que eu falo isso? Nós fizemos uma mobilização, por exemplo, para trazer o BAEP para a nossa cidade, que são 10 no estado, e Piracicaba foi uma das primeiras a receber graças à mobilização da população. Então seria importante uma mobilização como essa, que foi feita por BAEP, para vir ao hospital veterinário, mas infelizmente o prefeito abriu mão dele. Vereador, um outro assunto que eu gostaria de comentar com o senhor é a respeito da taxa de coleta de lixo, né? O senhor recentemente se manifestou a respeito do PLC do Executivo, o PLC de número 9 de 2021, que, dentre outras coisas, altera o valor da taxa de coleta e remoção de lixo na cidade. O que o senhor pensa aí desse projeto que está tramitando aqui na casa? Olha, esse projeto é muito complicado, é dificílimo você ter transportar, tirar das costas do município a taxa da coleta de lixo para a população pagar sozinha. Para vocês terem uma ideia, um dos argumentos do governo do prefeito, da Secretaria do Meio Ambiente, é que
a lei de saneamento básico, né, obriga o município a ser autossustentável na questão da manutenção da coleta. Então, veja só, segundo os números da prefeitura, Piracicaba arrecada na sua taxa de coleta de lixo 28 milhões e paga para fazer essa coleta e esse trabalho de recuperação na verdade não é lixo, né, é resíduo, o nome correto, de 55 milhões. Essa diferença de 28 para 55, hoje quem paga é o município. E o município agora, o prefeito, com esse projeto de lei, vai passar para o município, para os cidadãos piracicabanos, essa diferença. Vai ratear entre todos, comércio, indústria e residencial. Eu não acho justo. Eu acho que a gente tem que avaliar, afinal de contas, principalmente eu e o vereador Acácio, nós defendemos muito isso na reunião com o Executivo, que isso não pode acontecer, e o presidente o presidente Gilmar Rota também foi muito incisivo nessa questão, que a Prefeitura tem que dar uma contrapartida para que o munícipe não seja somente cobrado. Por exemplo, o presidente Gilmar Rota vem defendendo há anos, aqui há um ano pelo menos, um ano e meio, a questão do refis dos impostos, né, por conta da dificuldade. Eu e o vereador Acácio, nós pedimos que seja revista a questão, por como é que a periferia pode pagar o mesmo preço de uma área nobre. Agora, hoje ela paga o mesmo preço porque tem uma compensação do Executivo, que é essa diferença entre o 28 e 55. E, infelizmente, a Prefeitura simplesmente pegou o valor total, rateou entre os munícipes, e a gente não pode aceitar isso da maneira como foi colocado. Pelo menos eu e mais vários vereadores, nós já nos posicionamos contrário a isso, nós vamos discutir muito essa situação junto com o Executivo. Vereador, agora em relação à nova rede de abastecimento de água na Paulista, nós tivemos aí o início recente das obras feitas pelo SEMAI, trocando a tubulação daquela região, uma demanda antiga dos moradores e do senhor também, que tem uma atuação muito forte naquele bairro. Como que estão lá as obras, vereador? Olha, na verdade, o bairro da Paulista é um bairro problemático na questão, como vários bairros da cidade estão sofrendo com a falta de água, mas a Paulista é um dos bairros que mais sofrem com falta de água em Piracicaba por conta da idade da sua rede. Pra vocês terem uma ideia, a rede de água da Paulista, ela é de ferro ainda, e com o passar do tempo ela foi apodrecendo e ela foi diminuindo o seu diâmetro. Paulista, Vila Resende, Centro e Cidade Alta são os bairros mais problemáticos nessa questão, porque são as redes mais antigas que exigem um maior investimento do SEMAI, que inclusive foi o motivo de olhar atento do plano diretor que foi feito na gestão anterior para saber quais são os pontos mais problemáticos, onde tem maiores riscos de rompimento. E a Paulista, um quadrilátero, que a gente fala, Paulista é o quadrilátero de Rua Benjamin, a Madre Maria Teodoro, 9 de Julho e Dr. Paulo e Rua São Francisco. Esse é o quadrilátero da Paulista que exige um maior investimento. Como os problemas, principalmente na área comercial da Paulista, a Rua do Rosário hoje da Dr. Paulo até a Madre Maria Teodoro é estritamente comercial, nós cobramos mais ainda por conta principalmente dos restaurantes. Então o SEMAI, que aqui quero agradecer ao presidente Maurício, o engenheiro Sandro, o Rubens, que também esteve lá, que é funcionário do SEMAI, o atendimento a essa demanda, mas foi parcial, ou seja, o SEMAI levantou quais são os trechos mais problemáticos, que foi na Rua do Rosário, entre Dr. Paulo e a Avenida do Café, e na Rua Edgar Conceição, entre a Rua Santos e a Rua Benjamin. Então esses trechos já estão sendo feitos, já estão prontos, na verdade. Inclusive hoje foi feito o recap da rua, então já está entregue esse trecho de troca de rede, essa rede nova, que a gente espera que já surta um grande efeito no abastecimento do bairro. E também o SEMAI se comprometeu a fazer uma raspagem, uma limpeza nessa tubulação de ferro, para também amenizar, para melhorar um pouquinho o fluxo de água nessa questão do entupimento da rede por conta das ferrugens. Então vamos aguardar. Então eu quero aqui agradecer esse importante investimento do SEMAI lá no nosso bairro da Paulista. Vereador, recentemente o senhor e outros parlamentares fizeram uma série de visitas ao Engenho Central, visitando barracões de lá, mediante algumas denúncias que apareceram na mídia de um suposto mau armazenamento de materiais que já pertenceram ao Salão Internacional do Humor. Gostaria que o senhor nos falasse um pouco a respeito dessas visitas, o que o senhor de fato verificou lá. Olha, nós recebemos pela imprensa e algumas pessoas ligadas à cultura uma denúncia muito grave com relação ao armazenamento do material do Salão Internacional de Humor. E nós fomos lá visitar, na verdade uma primeira visita a vereadora Rai foi, e constatou que de fato estava armazenado de maneira irregular, de maneira que não era condizente com
ao material tão importante que é o Salão Internacional de Humor. Esse material, segundo informações naquele momento, que não era parte do acervo. Nós conversamos daí numa segunda conversa, eu e a vereadora Raia, nós tivemos uma conversa com o secretário Adolfo. O secretário Adolfo se comprometeu a nos receber logo após tivesse tudo armazenado adequadamente para poder. Ele alegou que aquilo era um momento de mudança, da saída do 14 para o barracão 9, se me falha a memória o número do barracão. Chegamos lá depois, acho que semana passada, e estava tudo em ordem. O material estava bem acondicionado, embalado com plástico bolha, e que é mais importante para nós nesse momento, naquela visita, foi que nós recebemos uma cópia de um ofício que a Associação de Amigos do Salão de Humor de Piracicaba solicitou aquele material para a secretaria. Porque, na verdade, aquele material são cópias, são reproduções de obras e originais do Salão Internacional de Humor e que eram usados, e são, na verdade, usados para exposições paralelas. Por exemplo, na época do Salão de Humor, se a Câmara quiser fazer uma divulgação, quiser uma amostra paralela, é aquele material que vai ser usado e não ter que imprimir tudo de novo, confeccionar tudo novo, ano a ano. Então, esse material, no decorrer dos anos, eles foram produzidos, foram armazenados para poder ser usados em cidades da região, em terminais de ônibus, câmaras de vereadores e entidades que pedem mostras paralelas. Então, isso também faz parte do acervo, apesar de ser uma reprodução e não um original. Então nós tivemos a grata surpresa de que o AHA vai receber esse material, inclusive vai ser feita uma seleção pelos responsáveis do Salão Internacional de Humor, que é claro que com o passar dos anos, eticamente, algumas coisas elas mudam, né? Os comportamentos mudam, então não se pode mais usar muitos daquele acervo, então não se pode ser usado hoje porque não é politicamente correto, vamos dizer assim. Então vai ser feita uma triagem do que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é bom, e o AHA vai assumir esse compromisso de manter esse tão importante acervo, que volto a repetir, ele é uma cópia, ele é uma reprodução, mas não deixa de ser um acervo do Salão Internacional de Humor, um material tão importante que faz a divulgação do nosso salão aqui na nossa cidade e região. Vereador, nós temos aproximadamente uns 2 minutos. Gostaria de falar com o senhor a respeito de uma dilação de prazo, né? Algumas secretarias municipais deram entrada aqui um ofício na 19ª reunião ordinária solicitando uma dilação de prazo para a resposta dos requerimentos do Legislativo. Como que o senhor avalia essa questão aí, desse pedido de aumento do prazo de resposta aos requerimentos aqui da Câmara? Olha, eu até entendo que é uma transição, o governo está se adaptando, o Executivo está se adaptando, mas a gente não pode se tornar uma prática, né? O requerimento ele tem 15 dias para ser respondido, e aí o Executivo tem mandado pedidos de delação de prazo, de aumento de prazo, que fica difícil você conseguir fazer a manutenção, a fiscalização, o acompanhamento daquela dúvida que o vereador tem. E aí que é mais intrigante, e eu pedi, o presidente acatou o nosso pedido e encaminhou para o prefeito, é que o prefeito faça esse pedido. Afinal de contas, os requerimentos, independente de qual secretaria seja feito, ele é feito para o prefeito. O prefeito tem que responder, e eram secretários, com todo respeito aos secretários, mas não é função do secretário responder o requerimento. Quem responde ou pede o adiamento é o prefeito. Mas, aparentemente, isso está se acertando e com certeza, e aí tem que ser respostas claras, né? Nós pedimos um requerimento, uma resposta, olha, eu faço isso, mas tem que pedir informações para outra secretaria. Isso também não pode acontecer. Mas, pelo que eu estou entendendo, a Prefeitura já vai rever essa posição, esse comportamento, e isso vai ser melhorado. Vereador, para a gente finalizar aqui, gostaria que o senhor deixasse os seus contatos, as suas redes sociais, para quem quiser procurar o senhor, conhecer um pouco mais do seu trabalho enquanto parlamentar. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez com vocês, você, o Biro, o pessoal da TV que está lá em cima. Prazer muito grande estar no primeiro tempo. E nosso gabinete está à disposição, seja no site da Câmara, né, Pedro Kawai, ou nós temos nossas redes sociais no Instagram, Pedro Kawai Oficial, o Facebook, Pedro Kawai 1 e 2, nós temos o LinkedIn e o YouTube e várias outras redes, e no Spotify, a Rádio Kawai, para você acompanhar o nosso trabalho, os dia a dia dos nossos posicionamentos. Vai ser muito importante receber um feedback de vocês do que vocês estão achando do mandato e das demandas que vocês acharem no seu bairro, mandem para a gente pelas redes sociais. Vereador, nós agradecemos muito a sua participação aqui. E agora, você que está ligado aqui na TV Câmara, você acompanha na sequência a 22ª reunião ordinária de 2021, que começa aqui na sequência. Uma grande noite a todos e até mais. Tchau, tchau.